Coronel, bom dia. Obrigada por estar conosco. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes CBN. Foi criado um comitê, uma comissão para poder se reunir, e definir como esses números das mortes de trânsito poderão ficar mais baixos nesse ano de 2025, seguindo até o que vocês fizeram para reduzir o número de homicídios. Conta para a gente, Coronel, como é que foi esse primeiro encontro, essa primeira reunião? O que vocês conseguiram definir nesse grupo de trabalho? Perfeito. A gente precisa contextualizar, a situação, explicar para que o nosso ouvinte possa compreender qual é a intenção do governo com a criação desse grupo de trabalho, com esse comitê que provavelmente vai perdurar ainda por alguns meses à frente. Várias ações já vêm sendo feitas ao longo dos anos, diversos governantes. O assunto de trânsito não é de agora, Já há muitos anos a gente vem lutando e acompanhando, monitorando as estatísticas, que isso é uma atribuição que a Secretaria de Segurança tem, com o nosso observatório da violência, e o trânsito sempre nos mostra um indicador preocupante. Mas neste ano de 24, pela primeira vez em toda a série histórica do Espírito Santo, houve uma inversão da linha do homicídio com a morte no trânsito. Então, são dois indicadores que a gente acompanha. Já tivemos picos até maiores, deixar isso bem claro, nós já tivemos anos onde a morte no trânsito foi até maior do que o ano de 24, lá pelos anos 2010, 2011. Mas nunca tinha ocorrido no Espírito Santo a inversão das linhas. Ou seja, o trânsito matar mais do que o homicídio. O ideal é que a gente tivesse esses números, as duas linhas muito zeradas, zeradas, claro, esse é o nosso objetivo. Mas onde tem o ser humano, nós temos a violência e tem a morte, a gente procura reduzir, mas isso é praticamente impossível, e o trânsito também. Mas nesse ano de 24, a gente nos saltou aos olhos essa evolução. Em 23, a gente tinha fechado com 825 mortes, e em 2024 foi finalizado com 973, o que indica um aumento de 17,9%, quase 18% a mais do que 2023. Então, o governador Renato Casagrande nos determinou que fizesse um estudo, uma análise e avaliasse a possibilidade que a mesma metodologia que a gente usa do programa Estado Presente para o monitoramento e para as ações que visam a redução dos homicídios também fosse utilizado com a violência no trânsito, com a preservação da vida no trânsito. E é esse estudo que nós estamos iniciando. Nós já tivemos a primeira reunião, como a senhora mesmo falou. A gente está buscando aí a adaptação de um programa, com o outro. Assim, na verdade, nós vamos acolher o trânsito. O DETRAN já é uma autarquia que pertence à Secretaria de Segurança, já está conosco, então tem uma condução própria, tem um diretor-geral que tem uma autonomia, mas a ideia é sem fazer supressão de competências, cada um com a sua competência que a legislação prevê. A ideia é integrar todos esses órgãos para que a gente possa enxergar melhor e proporcionar ações que efetivamente busquem e que tenham resultados nessa redução. Então chamar os órgãos federais, o DENIT, a PRF, o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, os órgãos estaduais que já estão aqui conosco, a própria estrutura da secretaria, mas com ações às vezes não integradas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, que tem um papel fundamental no resgate, na prestação de serviço, a única instituição que faz o desencarceramento de vítimas de acidentes, o SAMU, a rede de saúde nossa, os hospitais, e os municípios também, que tem guardas municipais, tem secretarias de segurança e toda essa estrutura que envolve o trânsito. Nós estamos aí completando 27 anos do novo Código de Trânsito, que foi lá em 1998. Muitas dessas ações ainda não foram implantadas, que foram previstas pelo nosso legislador lá atrás. Ela não foi implantada ou não foi regulamentada.
que é uma competência federal, né? Deixar bem claro que a legislação de trânsito ela é feita pelo Congresso Nacional, mas a violência nos assusta. Um nível de comparação para que o nosso ouvinte possa compreender a complexidade da situação. No ano passado nós tivemos um acidente grave aéreo no estado de São Paulo, com o falecimento de 62 pessoas, né? Comoveu a população brasileira toda e tal. No estado do Espírito Santo, nós tivemos 15 aviões daquele no ano de 2024, no trânsito. É como se mais de um avião com 62 pessoas caísse todos os meses. Quer dizer, se fosse um por mês, ainda dava 12, nós fomos 15. Então, assim, é muita morte, é muito acidente. E sem falar nas consequências pós, né? Porque a gente enxerga tem toda aquela questão emocional do falecimento, mas tem uma série de fatores que repercute após o acidente. Então nós temos a questão estrutural da família. Muitas dessas vítimas era o provedor, era o sustentáculo daquela família. E aquela família fica desestruturada financeiramente, economicamente, porque era quem provia os meios de sustento daquela família. Então, essa família, às vezes, cai numa desestruturação tão grande que nós temos casos, por exemplo, de rompimento familiar, né? Filho, quando falece e os pais se separam, questão de endividamento, repercussão financeira no sistema de saúde, onde essa vítima muitas vezes permanece dias, semanas, até meses internado, com alto custo para o nosso sistema de saúde nessa vítima. Então tem uma série de fatores complexos que se interligam e que poderiam ser evitados, né? Assim, tem acidentes assim, que tem causas, né, como agora mesmo a gente estava tratando, né, o repórter, o Abel estava falando sobre acidentes, sobre a automação de veículos, né? Então, tem muitos desses acidentes que têm causas múltiplas, mas a maioria deles, está no fator humano. A imperícia ou a imprudência? Do ser humano. A imperícia ou a imprudência? A imperícia, imprudência, negligência, não só do condutor, às vezes até do próprio pedestre. Então, nós temos situação onde o condutor vem numa velocidade compatível, obedecendo às vias, o veículo licenciado, ele devidamente habilitado, mas o pedestre faz uma travessia repentina, fora de faixa, em área sinalizada, e isso leva ao acidente. Então, o acidente está ali, está próximo de acontecer. Muitas das vezes são frações de segundo, né? Aquelas vítimas que sofrem acidente geralmente tem esse relato pós-acidente, né? Nem vi como aconteceu. Quando eu me dei conta, já tinha acontecido. Porque é muito rápido, né? As rodovias estaduais, as rodovias federais que têm uma velocidade um pouco maior, né? De 80, que às vezes a pessoa imprime uma velocidade, às vezes, mais do que o dobro. Nós temos casos aí de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, onde veículos são flagrados com o uso do radar acima de 180 quilômetros, 170 quilômetros, com aquela geometria de uma faixa, né, devidamente sinalizada, mas relativamente estreita. A distância que um veículo passa do outro não tem margem de erro, né? Então, um pequeno desvio, um pequeno susto, um animal que se aproxima do acostamento, que ele vai fazer aquele desvio de rota, ele perde o controle do veículo e um acidente grave se configura. Então, então são estudos, esse nosso grupo ele busca integrar ações, esse é o objetivo principal. Não tem solução mágica, não existe nenhuma solução que fale assim, não, nós vamos reduzir em X%. Nossa intenção é essa. O programa Estado Presente, ele já vem fazendo isso há anos, e agora a gente está colhendo um pouco mais desses frutos. As ações, como se você estivesse a bordo de um transatlântico, que você imprime 1 grau de diferença na rota, e esse 1 grau vai repercutir
numa distância grande, Sim. lá na frente, anos depois. Coronel, deixa só a gente entender um pouco mais, porque as ações do Estado presente, né, com esses anos todos de investimento e de atenção, como o senhor falou, um olhar especial para a nossa segurança pública, fez diminuir o número de homicídios dolosos, mas que ações específicas vocês já, de repente, criaram ou formaram para evitar e para acidentes ou para trabalhar a prevenção ou para diminuir, visando lá na frente a diminuição desses acidentes de trânsito? Porque o senhor falou sobre imperícia, imprudência, muitos desses acidentes poderiam ser realmente evitados. Os crimes, tem muito do passional envolvido, né? Que às vezes de repente as pessoas, quando percebem, acabaram cometendo um crime, e às vezes são premeditados mesmo pela índole do ser humano. Mas na questão da violência do trânsito, muita coisa pode ser evitada. Como? Você já tem alguma ação do Estado presente que possa efetivamente ser aplicado no trânsito? Sim, a primeira delas é justamente o sistema de controle, de acompanhamento. Nós temos um painel que a gente utiliza no programa Estado Presente, que ele é um mapa diário, onde ele identifica por região, por município, mantém uma estatística e que todos os dias, às 6 da manhã, as principais autoridades envolvidas no programa recebem um boletim do dia anterior. Então não tem autoridade da área de segurança que não receba às 6 horas da manhã toda a estatística. Então esse controle é o primeiro passo. Nós já estamos implantando a mesma metodologia do painel com relação às mortes no trânsito. Então todo dia essas autoridades também vão receber, é um raio-x de como está o nosso município, a nossa região e o nosso estado, com um acompanhamento de série histórica. Então, de 21 a 25, por dia da semana, por faixa horária, por faixa etária, por tipo de via. É um painel estatístico complexo que a gente Coronel, já está implantando. Fica só comigo, a gente vai para o Repórter CBN e aí na volta a gente conclui, o senhor explica um pouco melhor esse painel que eles vão receber todos os dias, tá bom? Só um minutinho. Muito bem, estamos de volta com o nosso CBN Vitória, agora 10 horas 33 minutos. Estamos conversando com o Coronel Reinaldo Brzezinski, ele que é o coordenador do Grupo de Trabalho de Redução das Vítimas das Mortes do Trânsito do Espírito Santo. Ainda para o Repórter CBN, nós perguntamos ao Coronel medidas efetivas que já foram tomadas, já estão sendo formadas inicialmente após uma primeira reunião desse grupo de trabalho, né, para aplicar medidas do Estado presente, que reduziu o número de mortes de homicídios dolosos no Espírito Santo, aplicar isso também em relação ao trânsito. E o coronel explicava que já começa com uma análise de todo o cenário diário, né? Então, todas as autoridades ligadas a esse grupo vão receber um controle diário, como se fosse um raio-x do trânsito do Espírito Santo, com números, né, do que vem acontecendo do que aconteceu nas últimas 24 horas. Coronel, muito obrigada por aguardar a CBN, a Rede CBN conosco. Por nada, estamos aqui. Então, a primeira ação é essa. Todas as autoridades ligadas a esse grupo de estudo já terão em mãos todos os dias de manhã cedo o que aconteceu no cenário trânsito, digamos assim, do Espírito Santo no dia anterior. Isso, em todo o estado do Espírito Santo. Veja bem, não é tão simples quanto parece, porque às vezes a vítima leva meses internada e falece. Nós temos casos de falecimento após um ano, e aí esse falecimento ele é incluído no nosso relatório. Então, o monitoramento de todas as vítimas em todos os hospitais é uma ação bem complexa. Esse é a primeira grande entrega do nosso grupo. Ela já está em fase de validação, o painel já está pronto, as pessoas já estão começando a receber, e é um raio-x, como você mesmo disse, da situação do trânsito. Outro eixo, né, nós separamos 4 eixos, né, esse que eu te falei foi o primeiro. O segundo eixo de entrega do nosso grupo é o fomento das ações de fiscalização, educação e divulgação. Então, como que nós vamos analisar isso? As ações de fiscalização, elas já acontecem, as operações do batalhão de trânsito, das guardas municipais. Nós queremos cruzar esses locais e essas ações em dias e horários
com o nosso mapa, com aqueles locais onde estão ocorrendo mais acidentes, nos horários, dias da semana que ocorrem mais acidentes, para que a gente possa amenizar, de acordo com esse nosso mapa, as ações de fiscalização entre operações pequenas e de médio e de grande porte. Nós temos operações de grande efetivo, mas às vezes temos operações de pouco efetivo, que é apenas a guarda e a polícia militar consegue fazer com 6 policiais, ela já consegue fazer um ponto de bloqueio, já consegue ver uma fiscalização para focar no nosso motociclista. O nossa maior vítima está nas motos. Então, mais de 50% das mortes no trânsito vem do motociclista. Então, focar na fiscalização, nas campanhas educativas também. Então, está nesse eixo a campanha educativa e a parte educativa. Por isso que a Secretaria de Educação também compõe o nosso grupo, em parceria com o Detran, para que amplie as ações educativas nas escolas, para que as nossas crianças e adolescentes percebam a importância da segurança no trânsito. O fiscal mirim, né, dentro de casa, ele costuma ser implacável. Pai, por que você não está com cinto de segurança? Pai, por que você não botou o capacete quando saiu de moto? Então, essa criança receber essa noção ainda em fase escolar jovem, né, ali no ensino fundamental, antes de chegar no ensino médio, já receber noções e tem a responsabilidade de contribuir nessa fiscalização dentro da sua própria casa. Afinal, eles vão ser os motoristas do futuro, né? Do futuro. O jovem que está falecendo hoje é o jovem que já tirou a carteira de habilitação no novo código. Então, como nós estamos com um código já com 27 anos, então esse jovem que está falecendo na faixa de 30 anos, ele tirou a carteira já com um centro de formação de condutores, com a nova legislação, com todo um aparato, mas não está sendo suficiente. Então a gente está vendo que os números, com o aumento da frota também, né? Aumento gigante, né? Então, se você comparar a frota de hoje de 30 anos atrás, não há comparação. Então, as vias não conseguem acompanhar a evolução da frota, porque o transporte público não dá conta de transportar todo mundo, e aí vem uma série de necessidades de locomoção, onde se compra, se busca, né, o mercado, principalmente das motocicletas. Então, esse eixo que eu te falei, que vai focar, né, nas operações, educação e campanhas educativas. Esse é o segundo eixo, né? Esse é o segundo eixo. O terceiro e o quarto? O terceiro eixo é a parte de legislação, convênios com o DR, convênio com o Detran, visando parcerias maiores da Polícia Militar com essas autoridades. Cada via tem uma autoridade. E no caso das rodovias estaduais é o DR, e nas vias municipais ou dentro das cidades, onde não é municipalizado, está o Detran. Essa parceria maior para que a Polícia Militar possa receber até algum tipo de gratificação com o trabalho extra pelo Detran e pelo DR. Esse é o terceiro eixo. E o quarto e último eixo, que é o de infraestrutura, também está ligado ao primeiro, que é do painel, identificando pontos críticos da nossa malha que possuem reincidência muito grande de acidentes com vítima, que possa ser analisado medidas. Nem sempre essas medidas são fáceis, às vezes elas são óbvias, mas não são fáceis. Nós temos pontos, por exemplo, na rodovia que liga Cachoeiro a Soturno, por exemplo, que é um ponto onde a gente sabe que geralmente acontece tombamento de caminhão. O que poderia ser feito ali? Tem alguma ação que a gente possa fazer a curto e médio prazo, que possa amenizar, redução de velocidade, melhoria da geometria da curva? É possível isso? Nem sempre é tão simples. São obras que às vezes dependem de investimentos vultosos do poder público que a gente não consegue, mas às vezes um redutor de velocidade num ponto que realmente está fora da curva, digamos assim, da estatística,
produz um resultado satisfatório a curto prazo. Agora, Coronel, o senhor falou que esse primeiro eixo, né, que é o controle diário, né, esses dados, ele já está sendo implantado. Os outros três, o cruzamento de dados, legislação, infraestrutura, eles ainda serão implantados depois do outro? Vai ser tudo um conjunto? A ideia são ações que vão acontecer simultaneamente, né? Okay. Não vai ter, você não vai esperar um pelo outro. Só que tem alguns que são um pouco mais demorados, longo prazo, ou pelo menos médio prazo. A questão da legislação, por exemplo, é um ponto que precisa de uma análise jurídica mais apurada, vai ter que passar pela nossa Procuradoria-Geral do Estado para avaliar. Então são ações que às vezes a gente não pode atropelar, porque o poder público precisa seguir vários ritos, né, processuais para que possa editar uma norma ou até mesmo um convênio. Mas na medida do possível, principalmente a questão do segundo eixo que eu falei com a senhora a respeito da fiscalização, essa é um prazo mais curto. Então a gente pretende aí nos próximos semanas fomentar essas ações, que elas já acontecem. Não é que não acontece, agora vai ter blitz. Não, sempre teve, sempre vai ter, só que a gente precisa, de repente, ajustar pontos, integrar mais as ações, que as guardas se comuniquem mais com a Polícia Militar, para que a gente evite a sobreposição de recursos numa região onde poderia ser dividido e cobrir, de repente, dias alternados, locais alternados. Então, essa dinâmica de integração dos órgãos públicos, seja ele federal, estadual, municipal, visando o nosso objetivo preservação da vida. É isso que o Estado está buscando. E sozinho não vai conseguir. Por isso que a gente conta com a imprensa, com a grande mídia, para que divulguem essas ações, que a conscientização do pedestre, a responsabilidade que cada um de nós tem. Todos nós somos usuários das vias. Sim. Seja como motorista, motociclista, ciclista ou pedestre. Se cada um de nós puder observar as regras de trânsito, a gente sabe que... É só seguir o que está na lei, né, Coronel? Desobedece. O ser humano desobedece, a gente sabe. Mas cuidado ao atravessar. Tem uma faixa de pedestre a menos de 30 metros e a pessoa vai e atravessa a via fora da faixa. Fora da via sinalizada, tem um semáforo. Motorista, respeite o sinal. Né? São regras básicas, todo mundo sabe, mas estão renegando ao segundo plano e isso está ocasionando muita morte. Olha, para a gente encerrar, eu tenho aqui a observação de alguns dos nossos ouvintes. O Lages, falando sobre a questão da infraestrutura. Perdão, está falando sobre a questão da legislação, né? Ele dizendo, a formação do motorista hoje é muito precária, não seria o caso de afunilar a entrada e implementar um procedimento mais rigoroso na concessão da licença para dirigir? É uma legislação federal, né? Então, isso aí, o nosso legislador federal realmente já fez isso na edição do Código de Trânsito atual, né, lá em 1997, mas realmente poderia ter um sistema um pouco mais rigoroso de apuração. Mas o próprio legislador flexibilizou recentemente a pontuação, passando de 20 para 40 pontos. Isso é um debate complexo. Sim. Né? A população... porque a pontuação está muito rigorosa, aí flexibilizou, passou de 20 para 40. Então, nós temos pessoas que são infratores contumazes, que você puxa o rol deles de infração, ela não deveria estar nem dirigindo, né? Enfim. O Johnson está aqui falando sobre a infraestrutura. Ele fala, olha, acidente só vai diminuir um pouco também com a duplicação das estradas, mas ainda assim eles não acabam, eles só diminuem. Aí já passa para a questão da infraestrutura, dos cálculos que o senhor falou, né? De repente de alargamento. A infraestrutura é muito importante. É um dos nossos pontos estratégicos, porém, ele não é o principal fator. O principal fator está no ser humano, na condução. Ainda é imprudência e imperícia. Não, mas a gente não desconsidera, não estou dizendo que não é importante a infraestrutura, claro que é. Por isso que eu falei, alguns pontos a gente sabe que acontece, o que a gente pode melhorar. Sim. Mas a condução do veículo, né, a forma de dirigir, a forma de a pessoa se portar no trânsito, ainda é o fator preponderante nos acidentes.
A assistência social, de alguma forma, pode entrar nesse projeto de vocês, até para esses cursos e treinamentos para esses motoristas que já são demais pontuados, né, na carteira de motorista? Existe alguma ação nesse sentido também? Toda contribuição, esse é um plano complexo, que a gente tem uma linha, inclusive, de parceria com outras entidades. Por enquanto, nós estamos focados nos órgãos públicos, mas mais à frente, o nosso objetivo é buscar as parcerias com as federações, por exemplo, a FETransporte, Transcares, sindicatos de representantes de mototransporte, transporte por aplicativo. Todas as federações, confederações, sindicatos que tiverem coligação com o trânsito e que puderem contribuir de alguma forma, seja com serviço de psicologia, serviço de assistência social, serviço médico, instrução, treinamento, palestras, tudo isso é bem-vindo. O trânsito ele não é feito só pelo poder público, né? É por todos nós. Então, precisamos de parceria, precisamos da ajuda de todos. Então, o sindicato de empresas de transporte de cargas de alto risco, inflamáveis, né, diversas outros tipos de transportes de cargas que podem também contribuir, porque a gente precisa valorizar. Existem excelentes empresas, excelentes profissionais prestando esse tipo de serviço, e às vezes uma ou duas empresas que renegam as regras de segurança colocam em risco a segurança de todos. Nossa via. Então a gente precisa valorizar aqueles que realmente observam as regras de segurança, cumprem as normas, cumprem a legislação, porque senão o mercado fica até desigual, né? Aquela empresa que cumpre todas as regras vai concorrer com a outra que faz jornada abusiva de horário, que não usa os equipamentos corretamente, que não faz a vistoria atenta à manutenção dos seus veículos, pneus carecas, etc, etc. Tá certo. Isso Coronel, é injusto, né? É verdade. Coronel, obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória e sucesso no trabalho de vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos. Bom dia.